Puxar a capivara. A expressão é sobre puxar a ficha de antecedentes criminais da pessoa. Sobre a origem, existem várias teorias. A mais aceita historicamente é que na época quando a caça da capivara era praticada, quando o animal estava na água não dava para saber se era pequeno ou grande, pois ele só fica com a cabeça para fora após o abate. Apenas na hora de puxar a capivara para dentro do barco é que viam se ela era grande ou pequena. A mesma coisa, a ficha de antecedentes criminais pode ser pequena, sem crimes, ou grande, com crimes. Apenas puxando a ficha a pessoa vai saber. Por isso puxar a capivara. Tô impressionada com a quantidade de pessoas que não fazia ideia da expressão. Para mim sempre foi muito comum, inclusive, tem até um site para puxar histórico de veículos que chama-se Capivara. O que é o homem capivara? O homem capivara é uma expressão usada de forma humorística para descrever uma pessoa que tem semelhanças físicas com uma capivara, como por exemplo, a aparência de dentes grandes ou um formato de corpo arredondado. A expressão surgiu a partir de um vídeo na internet que mostrava um homem com tais características, sendo apelidado de homem capivara. Desde então, a expressão passou a ser usada de forma mais ampla como um termo jocoso e irreverente para descrever pessoas com características físicas semelhantes às de uma capivara. É importante notar, no entanto, que o uso dessa expressão pode ser considerado ofensivo ou inadequado em determinados contextos, e, portanto, deve ser usado com cuidado e respeito. Ela come igual uma capivara. A expressão "ela come igual uma capivara" é uma frase idiomática usada para descrever uma pessoa que come muito ou com apetite voraz. A comparação com a capivara se deve ao fato de que as capivaras são animais herbívoros e, por isso, precisam consumir grandes quantidades de alimentos para se alimentarem adequadamente. As capivaras podem consumir até 3,5 kg de gramíneas e folhas por dia, o que é uma quantidade significativa de alimento para um animal de seu tamanho. Portanto, quando alguém é descrito como comendo igual uma capivara, significa que a pessoa está comendo grandes quantidades de comida, assim como as capivaras consomem grandes quantidades de alimentos para se alimentarem. Quanto pesa uma capivara? As capivaras são os maiores roedores do mundo e podem atingir um tamanho impressionante. Em média, as capivaras adultos pesam entre 35 e 66 kg, com os machos geralmente sendo maiores e mais pesados do que as fêmeas. No entanto, em alguns casos, as capivaras podem pesar até 91 kg. O peso das capivaras pode variar dependendo de diversos fatores como idade, sexo, alimentação, condições de vida e genética. Capivara voa? Não, a capivara não voa. A capivara é um mamífero quadrúpede e não tem a capacidade de voar. A sua estrutura corporal é adaptada para a vida em terra e na água, com patas curtas e fortes que são usadas para correr e nadar. Além disso, a capivara é relativamente grande e pesada, o que tornaria difícil para ela voar mesmo que tivesse asas. Em resumo, a capivara não voa e não tem asas. Qual corre mais, a capivara ou um porco? Em geral, a capivara é um animal mais rápido do que um porco. As capivaras têm patas traseiras longas e poderosas que lhes permitem correr rapidamente em terra e nadar com facilidade na água. Por outro lado, os porcos são animais mais pesados e geralmente não são tão rápidos quanto as capivaras, embora possam ser ágeis em curtas distâncias. Vale ressaltar que a velocidade de ambos os animais pode variar de acordo com sua condição física, idade, tamanho e outros fatores. Quantas línguas fala uma capivara? As capivaras são animais e, portanto, não falam línguas humanas. Elas se comunicam através de uma variedade de sons, incluindo grunhidos, assobios e rosnados, que lhes permitem se comunicar entre si em situações diferentes, como para alertar sobre possíveis perigos ou para se comunicar com seus filhotes. Esses sons são parte da linguagem natural das capivaras, mas não podem ser considerados línguas humanas. Quanto tempo vive uma capivara? A capivara é um mamífero roedor que pode viver em média de 8 a 10 anos em seu ambiente natural, embora algumas capivaras em cativeiro possam viver até 12 anos. O tempo de vida pode ser influenciado por fatores como a disponibilidade de alimentos, o acesso à água e a predação por predadores naturais. Além disso, a saúde e o bem-estar geral da capivara também podem afetar sua expectativa de vida. Qual é o animal que vive na água e come capim? A capivara. O que a capivara disse para o seu amigo que estava comendo muito?
Pare de comer como uma capivara. Por que a capivara é um bom nadador? Porque ela tem pés palmados e um corpo hidrodinâmico. Por que a capivara é um animal tão amigável? Porque ela é um roedor sociável. Como a capivara chama seu namorado? Roedor de coração. É importante lembrar que essas piadas são apenas para fins de entretenimento e não têm a intenção de ofender ou desrespeitar as capivaras ou qualquer outro animal. E não se esqueça, as capivaras vão dominar o mundo.